Bom dia, pessoal! Vamos juntos começar essa semana, nesse domingo, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, eu estou aqui com a Rafa para compartilhar com você um texto da palavra de Deus que vem de 2 Reis, capítulo 3. E ao final dessa breve leitura, nós queremos orar pela sua família e concordar com seus motivos de oração. Nós sabemos que esse é um final de semana um pouco diferente para muitos, né? Com uma agenda para alguns mais tranquilo. Talvez você esteja viajando e especialmente nós queremos orar para que você aproveite bem o seu tempo com a sua família durante essa semana. E hoje nós vamos ler, como eu disse, então, 2 Reis, capítulo 3, quando ao final dessa leitura queremos orar pela sua família. Amém. Vamos orar então pedindo que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento daquilo que nós vamos estar comunicando hoje, lendo hoje e declarando em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse novo dia, obrigado por essa nova semana que nós pedimos que as tuas misericórdias sejam sobre nós. Obrigado que o Senhor diz na tua palavra que a cada manhã a tua misericórdia se renova sobre a nossa vida. E nós sabemos que nós precisamos de ti, Pai, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então fale conosco através dessa leitura, abra o nosso entendimento para nós vermos, Pai, a mensagem, o recado, o que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Observe como nessa leitura da história dos reis de Israel, eu e a Rafa concluímos na semana passada a leitura do primeiro livro de Reis, começamos a leitura do segundo livro de Reis, inclusive lemos na sexta-feira sobre a transição do ministério de Elias para o seu sucessor Eliseu, profeta, servo do Senhor Eliseu. Nós observamos que à medida em que lemos a história dos reis de Israel, nós observamos também como o ministério profético era tão importante. Quase todos os capítulos desses livros mencionam os profetas do Senhor sendo consultados pelos reis ou trazendo palavras de alerta aos reis, como nós vamos ver hoje. Então, isso é algo que nos chama a atenção, como os servos de Deus influenciam o governo, como através das suas orações, através das suas atitudes, das suas palavras, eles podem influenciar o governo e toda a comunidade na qual eles vivem. Isso se aplica a nós e a você também, as nossas famílias. Esse capítulo 3 de 2 Reis se inicia repetindo bastante a história que já lemos no capítulo 1, quando o rei de Moabe, que estavam entre os israelitas servindo como servos e pagando tributo, se rebelam contra Jorão, filho do rei Acabe. E então ele vai pedir ajuda a Josafá, rei de Judá, para vir com ele guerrear contra então o rei de Moabe. Vamos ver como diz, 2 Reis, capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não foi como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: sim, eu irei. Sereis teu aliado, e os meus soldados e os meus cavalos e os teus serão um só exército. Então eles estão se unindo. O exército de Israel, que é o que está sendo perseguido pelo rei de Moabe, está se unindo ao exército de Judá, que é o do... Como chama? O rei Josafá. O rei Josafá. Sim, na verdade essa não é a única ocasião em que o rei de Moabe se rebela contra Israel e cria guerra e conflito entre eles. Se você ler, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 20, mostra um outro cenário em que Josafá também precisa lutar contra os reis de Amon e de Moabe. Então eles não deveriam ter permanecido naquela terra, segundo a orientação de Deus, através do seu servo Moisés. Mas Davi e alguns dos reis de Israel, na verdade, desde a liderança de Josué e dos juízes de Israel,
por algum motivo, por conveniência, permitiram alguns povos permanecer no meio da terra. E esses povos contaminaram o povo de Israel com as suas práticas, com a sua idolatria, e também causaram, em várias diferentes ocasiões, conflitos e situações de guerra contra o povo de Israel e de Judá. O rei Josafá então perguntou ao rei de Israel, Jorão, por qual caminho atacaremos? Jorão respondeu, pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel, e agora, será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou, será que não há aqui um profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Quando diz que ele era auxiliar de Elias, no original, o texto diz que ele costumava derramar água nas mãos de Elias. Assim como nós observamos na sexta-feira, Deus trabalhou de uma maneira com Elias e Eliseu aprendeu na sua realidade, sendo a próxima geração de maneira diferente, e percebeu que assim como Deus trabalhava com Elias através do elemento do fogo, Eliseu percebeu que Deus iria trabalhar com ele através do elemento da água. Então a água é mencionada várias vezes no capítulo 2, que lemos sexta-feira, e aqui também no capítulo 3, observe. Então o oficial disse, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele costumava derramar água nas mãos de Elias. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu, não, pois foi o Senhor que nos ajuntou, 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista, tragam-me um músico. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e os outros animais beberão. Mas para o Senhor, isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedra todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio. Olha que mistério. Assim como através de Elias o Senhor trabalhava com fogo, com Eliseu ele está trabalhando através da água. Não houve chuva, ninguém viu vento, mas a água simplesmente surgiu. De manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou aquela região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados a posicionar-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água para os moabitas que estavam de frente dela, e a água era vermelha como sangue. Então gritaram, é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque Moabe. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Destruíram as cidades e, quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram toda a árvore frutífera. Só que Aresete ficou com as pedras no lugar, mas homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espadas para forçar a passagem.
para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou o seu próprio filho, o filho mais velho que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para sua própria terra. É triste ver nesse período dos reis de Israel tantos conflitos que Israel atravessou como consequência muitas vezes da idolatria ou de terem desobedecido a palavra do Senhor, permitindo que esses povos ficassem entre eles. Mas a solução do Senhor, como nós vemos nesse texto, a vitória que o rei de Israel e o rei de Judá experimentaram juntos, vieram a partir do momento em que eles decidiram em temor a Deus, principalmente o rei Josafá, consultar um servo do Senhor, buscar o que Deus tem a falar conosco nessa ocasião. E novamente o Senhor usa o elemento da água para, através do profeta, seu servo Eliseu, poder trazer vitória ao seu povo. Amém. Me chama a atenção como, depois de grandes milagres que Elias viveu, como nós vimos nos dias passados, Eliseu agora vai viver ainda mais milagres do que Elias, mas de maneira diferente. Isso nos mostra que cada nova geração e cada pessoa na sua realidade vai aprender com o Senhor de uma maneira diferente, vai perceber quais são os dons, os chamados que Deus tem dado, e usando desses dons através da sua palavra, através da sua atitude, e muitas vezes através de um posicionamento firme, como tanto Elias, como nós vemos Eliseu também tinha, deixando bem claro aos governantes que não concordavam com a vida de pecado deles, como Eliseu disse a Jorão: se fosse por você, eu nem olharia no seu rosto, mas por consideração ao rei Josafá, que era um rei que temia o Senhor e que estava humildemente buscando o conselho do Senhor, Sim. Eliseu então aceita trazer a eles uma palavra de Deus, e foi uma palavra de bênção, de livramento, quando o povo do Senhor experimentou vitória, então, sobre os seus inimigos. Sim, isso nos mostra também, quando nós falamos de dons, de ministério, de chamado, que nós não podemos comparar aos outros. Imagina Eliseu, que era tão... ele estava ali caminhando com Elias, admirava muito o ministério profético de Elias e pediu que fosse compartilhada essa unção com ele, mas quando ele veio agora o momento dele estar atuando como um profeta, acontece de forma diferente. A forma que Deus está trabalhando através da vida de Eliseu é diferente que ele fez com Elias, como o Tiago já comentou. Então, que nós possamos ter a nossa mente não se comparando a outros, não tentando copiar outros, mas que nós possamos receber, perceber quais são os dons, os talentos, a forma que Deus tem nos direcionado, a forma que Deus tem nos mostrado que é melhor fazer aquilo que Ele tem para nós. Que nós possamos, nós e nossa família, Amém, estar usufruindo disso, em nome de Jesus. Sim, eu e a Rafa queremos agora orar pela sua vida e pela sua família. Coloque agora diante de Deus em fé cada motivo de preocupação, se há alguma causa específica, algum nome, apresente agora ao Senhor em oração. Nós queremos orar com você, pela sua família e por essa semana que estamos iniciando hoje. Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças porque Pai, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que agiu através do fogo, que agiu através da água, que age através de diferentes maneiras como o Senhor deseja, com os seus servos em diferentes contextos, Senhor, em diferentes momentos. E assim como o Senhor deu essa vitória, Pai, ao povo de Israel e ao povo de Judá, que estavam sendo confrontados por Moabe, nós queremos que o Senhor tenha vitória também, que o Senhor tem milagres a realizar, Senhor, que o Senhor tem provisão extraordinária. Queremos que o Senhor tenha um agir do Senhor para a vida dessa pessoa com quem eu e a Rafa estamos orando agora. Sim, Senhor, nós apresentamos ao Senhor cada motivo de oração, cada nome que são trazidos diante do Senhor agora, cada causas que parecem impossíveis e que são lembradas diante do Senhor. Muitas vezes assuntos que necessitam de um milagre do Senhor, de uma ação extraordinária do seu poder para podermos avançar e continuar vivendo os planos do Senhor para as nossas vidas. E é isso que nós te pedimos, Pai. Nos dê hoje o nosso pão de cada dia, de acordo com a necessidade, de acordo com a realidade de cada um. Opera os teus milagres. Amém, e dá-nos vitória, ó Pai. Livra os nossos lares de toda confusão, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Tira do nosso caminho todo o embaraço. Amém, afasta de nós o homem ímpio. Afasta de nós a mulher imoral. Amém, e pela sua graça e misericórdia, Pai, opera os teus milagres. Amém, e nos Senhor, dê a nós, o teu povo, vitória pela tua graça e pela tua misericórdia. Pedimos a tua paz sobre o lar dessa pessoa que ora conosco. Pedimos ao Senhor sabedoria para decisões que serão tomadas nessa semana que iniciamos hoje. Senhor, e que o Senhor abençoe a nossa nação, o Brasil, nesses dias em que
Tanta coisa desagradável aos olhos do Senhor acontece durante o período do carnaval. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, Sim, mas Senhor, comece, em ó nome Pai, de pelas Jesus. nossas próprias Sim, vidas meu Pai. e pela nossa família, mudando o nosso coração, nos dando o dom do arrependimento Amém, e cumprindo Senhor. para conosco o seu bom propósito. Que assim seja, Oramos em pela nome tua de Jesus. misericórdia e graça, por paz e salvação para toda a nossa nação do Brasil e por famílias também de brasileiros que estão espalhados por todas as nações. Oramos, Pai, pela tua bênção sobre a nossa família, tudo que toma o nosso nome, o nosso